A moda é uma coisa que vem e vai, e algumas coisas que a gente usou no passado eram tão tenebrosas que preferimos que fiquem lá, no passado. Ao mesmo tempo que sentimos nostalgia toda vez que lembramos delas. Como o mullet, que era o corte de cabelo da moda nos anos 80 até o início dos 90, e estava na cabeça de todo mundo, fosse homem ou mulher, famoso ou desconhecido. Todo mundo usava esse corte de cabelo pavoroso que era curto na frente e comprido atrás. Quem teve essa ideia genial de cortar o cabelo assim e lançar moda eu não sei, mas o que eu sei é que fazia sucesso, principalmente entre os sertanejos daquele tempo. Bastava ver alguém de mullet na televisão para já imaginar que se tratava de um cantor sertanejo. Ainda falando em cabelo, se lembra da moda da franjinha separada fio a fio? As meninas costumavam se inspirar na Sandy para fazer o penteado desse jeito. E a moda dos prendedores de cabelo de borboletinha? Todo mundo fazia altos penteados e enchia o cabelo de borboletas. Quanto mais, melhor. E tinham as transparentes, as com glitter e as com brilho. E também tinham umas que tinham tipo uma mola, que parecia que a borboleta ficava voando na sua cabeça. Em se tratando de penteados com borboletas, o céu era o limite. Literalmente. Outros acessórios de cabelo que se usavam muito naquela época eram os prendedores cheios de cadarços coloridos e as chuquinhas de tecido. Já os meninos gostavam de usar bandanas, alguns se inspirando no Axl Rose e outros no Cazuza. Não importava o estilo, o importante era estar na moda. E por falar em estar na moda, lembra quando as pessoas usavam aquelas gargantilhas de tatuagem tribal? A gargantilha era feita tipo de um plástico e esticava, e quando usava ela ficava bem justa no pescoço, parecendo uma tatuagem se você olhasse de longe. No início tinha só na cor preta, depois apareceram outras cores. E para quem gostava de cores, tinham esses colares de chupetinha coloridos que todo mundo usava lá nos anos 80. E que até hoje eu não entendi por que raios uma chupeta colorida pendurada no pescoço era moda. Deveria ser pelo mesmo motivo que a gente usava uma caneta pendurada por um cordão no pescoço. E quando a Jade surgiu na televisão que todo mundo queria usar a pulseira da Jade, não existia uma menina que não tinha aquele acessório estranho que era uma mistura de anel com pulseira. Acho que foi dessa mesma época também a moda de usar um monte de pulseiras nos braços, que podiam ser prateadas ou coloridas. O importante é que fosse um montão e que fizessem bastante barulho. Também tinham as pulseiras de corda de violão, que vieram antes disso, e as de gel ou gel com glitter, que são a herança lá dos anos 80. E claro que não dá para esquecer das pulseiras de miçanga. Tenho a minha guardada até hoje. E para os dedos tinha uma época que era moda esses anéis de acrílico colorido. O meu era igual a esse. E tinha o anel que diziam que mudava de cor conforme o seu humor, e até anel com relógio. E por falar em relógio, quem não queria ter o relógio que mudava de pulseira da Champions? Era como ter um relógio novo a cada dia, e com uma cor diferente. Outro relógio famoso era o da Xuxa, que vinha em vários modelos. E da Xuxa também tinham as sandálias, que eram um sonho de consumo de toda menina da época. Essa é a Xuxandália, a sandalinha para você dançar a lambada. E também tinha a Melicinha, que podia vir com uma pochetezinha ou com um reloginho. Que isso aí, mocinha? É a pochetezinha que vem com a Melicinha, professora. O quê? A Melicinha. Sei. E isso aí, menina? É a Melicinha que vem com a pochetezinha. Outra sandália que também fazia sucesso era o Rider, ou seria um chinelo? Bom, o nome eu não sei, mas escorreguei só de olhar a foto. Outro calçado que chamava a atenção eram esses tamancos com a sola de madeira. Mas nesse caso não era pela beleza, mas pelo barulho que faziam mesmo. Todo mundo sabia que você estava usando antes mesmo de chegar. Também tinham os mocassins, os sapatos de boneca e as botinhas brancas que toda menina usava. Tenho quase certeza que inspiradas pela Sula Miranda. Além dos sapatos, o que também fazia sucesso nos pés eram as meias, que podiam ser bem coloridas ou essas de frufru ou de renda. E eu tenho certeza que você teve uma meia igualzinha a essa.
Uma coisa que sempre me intrigou foi quem usava polainas como acessório nos anos 80. As polainas foram feitas para esquentar a perna e não faz sentido nenhum usar com roupa de fazer ginástica ou mesmo com saia. É tipo quem usava um maiô ou biquíni por cima da roupa de ginástica. Pra mim, isso faz tanto sentido quanto a roupa do super-homem. Outro acessório que fez sucesso e que é a cara dos anos 80 eram as pochetes. É impossível olhar para elas e não ser transportado imediatamente para o passado. Só que pensando bem, naquela época não era uma coisa tão estilosa assim. Na verdade, quando usava uma pochete, você acabava parecendo um cobrador de ônibus, mesmo que não fosse cobrar nada. E como não lembrar das carteiras emborrachadas? Provavelmente você teve uma dessas. E pensando nas roupas que a gente usava, não tem como não lembrar da calça fusô, que era tipo uma legging, só que com uma parte para colocar no pé. E a calça pantalona de cintura baixa, que tinha dois problemas. Quase sempre era comprida demais e você pisava na barra que acabava rasgando, ou ela ficava toda molhada em dias de chuva. Sem falar que a cintura baixa acabava deformando o corpo. Quem não ficou com uma gordurinha localizada ao redor da cintura por causa dessa calça? Claro que o motivo foi a calça. Tinha a saia balonê e a saia xadrez, que geralmente era usada com uma meia até o joelho. Os shorts da bad boy, colete, roupa colorida, roupa muito colorida, mangas bufantes, sutiã com alça de silicone, blusa amarrada na cintura e o que mais marcou os anos 80 e o início dos 90. E que quando falamos de moda sempre lembramos, são as ombreiras extremamente exageradas, que deixavam os corpos estranhamente desproporcionais. Elas estavam em todos os lugares, camisas, blazers e até nos vestidos eles conseguiam enfiar as benditas ombreiras. A moda masculina ia de dois extremos. Podia ser de roupas super largas, tipo 2 números maiores, até roupas extremamente justas, como essas regatas com esses mini shortinhos que eram tão curtos que mal cobriam as partes. E olha que isso nem era roupa de banho. Na verdade, as roupas de banho masculinas eu nem poderia colocar fotos aqui por causa do horário. Bom, só não eram piores do que os biquínis de coco. Ou não. Enfim, como diria minha avó, gosto é que nem nariz. Cada um tem o seu. E coisas que podem parecer horríveis olhando com os olhos de hoje faziam todo sentido em outros tempos. Tanto que viraram moda.